Existe um instinto primordial dentro de nós, uma centelha de vida que se recusa a apagar, mesmo quando confrontada com a escuridão mais absoluta. Essa é a essência da história de Aron Ralston, um alpinista americano cuja jornada de sobrevivência se tornou um testemunho arrepiante e inspirador da indomável vontade humana de viver. Se você já ouviu falar de 127 Horas, o aclamado filme com James Franco, então você conhece a superfície dessa inacreditável prova de resiliência. Mas a realidade do que Aron viveu, a solitude, a dor e a decisão extrema é ainda mais profunda e nos faz questionar os limites da nossa própria capacidade. Aron era um aventureiro nato, um engenheiro mecânico que trocou a vida corporativa pela paixão pela montanha, pela escalada, pela exploração de cânions remotos. Ele buscava a solidão das paisagens intocadas, o desafio de superar a si mesmo, de sentir a adrenalina correr nas veias. Em abril de 2003, ele estava em uma de suas expedições solo no Blue John Canyon, um desfiladeiro remoto no Parque Nacional de Canyonlands, Utah. Uma beleza árida e majestosa, mas impiedosa. Era uma sexta-feira, 25 de abril. Aron descia um estreito slot canyon, um tipo de desfiladeiro tão apertado que, em alguns pontos, era preciso se espremer entre as paredes de rocha. Ele estava usando uma técnica de rapel e, ao apoiar-se em um pedregulho solto, a pedra, pesando aproximadamente 360 quilos, deslizou. Em um instante devastador, o pedregulho despencou e esmagou seu antebraço direito contra a parede do cânion. Ele estava preso, completamente sozinho. O choque inicial deve ter sido indescritível. A dor lancinante, a compreensão imediata da gravidade da situação. Ninguém sabia onde ele estava. Ele havia avisado apenas sua família sobre uma escalada no deserto de Utah, sem especificar o local. O silêncio do cânion, antes reconfortante, transformou-se em um eco aterrorizante de sua própria solidão. Os primeiros dias foram de desespero e tentativas frenéticas de libertação. Ele tentou mover a rocha com a força bruta, com sua mochila, com a corda de escalada. Nada funcionava. A pedra era imensa, inamovível. A cada tentativa, a dor piorava e a esperança diminuía. Seu suprimento de água era limitado, cerca de 1 litro. A comida consistia em 2 burritos e alguns doces. Ele tinha uma câmera de vídeo, um canivete cego de multiferramentas e sua garra de escalada. Enquanto os dias se transformavam em noites, a privação aumentava. A sede era torturante. Ele começou a racionar a pouca água, depois recorreu à própria urina para se hidratar, uma medida desesperada para evitar a desidratação fatal. O corpo enfraquecia, mas a mente lutava. Ele filmava mensagens de despedida para sua família. Pensava em seus entes queridos, em tudo o que deixaria para trás. Era uma despedida lenta e agonizante. A loucura da solidão e do desespero começava a se instalar. Ele via alucinações, ouvia vozes. O tempo se tornou fluido, indefinível. A dor no braço esmagado era constante, mas a ameaça real era a morte por inanição e desidratação. Ele estava à beira do colapso, consciente de que seus dias estavam contados. Foi no 5º dia, o sábado, 1º de maio, que a clareza, fria e brutal, atingiu Aron. Ele notou que seu braço, esmagado contra a rocha, estava começando a gangrenar. A carne morria, a infecção se espalhava. Ele percebeu que a única maneira de sobreviver era amputar o próprio braço. A ideia era horripilante, mas a alternativa era a morte certa. Ele tinha sonhado com isso. Uma premonição que agora se tornava uma terrível realidade. Seu canivete, parte de uma multiferramenta genérica, estava longe de ser uma ferramenta cirúrgica afiada. Era uma pequena lâmina sem fio que mal cortaria a pele. Ele tentou quebrar o osso, mas não conseguiu. A dor seria insuportável. A percepção do que ele tinha que fazer para se libertar foi um momento de terror puro,
mas também de uma aceitação surpreendente. Com a lâmina cega, ele começou a cortar a pele e os músculos de seu antebraço. A dor era inimaginável, um tormento indescritível que testava os limites da sua consciência. Ele teve que usar a multiferramenta para serrar os 2 ossos do antebraço, rádio e ulna, um processo que levou horas de agonia e determinação. Ele se viu usando a força bruta para quebrar o 2º osso após falhar em cortá-lo. Cada movimento era uma luta contra o desmaio, contra a desistência. Mas a imagem de seus entes queridos, a promessa de vida, o impulsionava. Ele sabia que cada corte o aproximava da liberdade, da chance de rever sua família. Depois de mais de 5 horas de sofrimento excruciante, Aaron conseguiu se libertar. Seu braço amputado permaneceu preso sob a rocha. Encharcado de sangue, desidratado e em estado de choque, ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. Ele precisava sair do cânion e encontrar ajuda. Com um torniquete improvisado feito com a mangueira de água de sua mochila e a adrenalina bombeando em suas veias, ele começou uma caminhada desesperada. Ele escalou uma parede de 20 metros usando apenas um braço, desceu de rapel e andou por quilômetros sob o sol escaldante. A cada passo, a tontura e a exaustão ameaçavam derrubá-lo. A sorte, ou o destino, finalmente sorriu para ele. Depois de horas de caminhada, ele avistou uma família de turistas holandeses. Eles estavam caminhando pelo cânion e, ao vê-lo, ficaram horrorizados com seu estado. Rapidamente, eles o ajudaram, ligaram para a emergência e guiaram os socorristas até ele. Aaron foi resgatado por um helicóptero de resgate 6 dias e 7 horas após o acidente. A história de Aaron Ralston é muito mais do que um relato de horror e sobrevivência. É uma profunda meditação sobre a resiliência humana, a capacidade de adaptação e, acima de tudo, a vontade de viver. Ele perdeu um braço, mas ganhou uma perspectiva de vida que poucos alcançam. Ele se tornou um defensor da segurança em atividades ao ar livre e um palestrante motivacional, compartilhando sua história para inspirar outros a valorizar cada momento e a encontrar força interior diante dos maiores desafios. Sua experiência nos lembra que, mesmo quando a vida nos esmaga com o peso de uma rocha, a escolha de lutar, de adaptar-se e de seguir em frente está sempre ao nosso alcance. A coragem não é a ausência de medo, mas a ação apesar dele. E Aaron Ralston é a prova viva de que o espírito humano é, de fato, inquebrável. Você já se viu em uma situação onde teve que tomar uma decisão extrema para sobreviver ou alcançar um objetivo? Qual foi o seu maior desafio? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe sua história. Se você se sentiu inspirado pela incrível força de Aaron Ralston, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder mais histórias de superação que vão te deixar sem fôlego. Compartilhe este vídeo para lembrar a todos do poder inabalável da vontade de viver.